um pouquinho sobre a sua experiência como aluno e professor na época da década de 60, na época da ditadura. E principalmente o momento do golpe militar, e como era o homem político também. Em 60 esse ano, essa época ainda, não era professor daqui da faculdade. Eu era professor da Escola de Administração e regendo a cátedra interinamente por um ano só. Houve bastante problemas com colegas, muitos colegas presos, muitos colegas deram depoimentos. Eu mesmo tive minha casa vasculhada, porque eu tinha preparado para o meu concurso de docente livre, eu tinha preparado os livros assim, por assunto, entendeu? Por assunto, capitalismo, socialismo, economia, eu fiz o concurso, né? E foram lá em casa e levaram meus livros, né? Eu digo, mas isso eu vou fazer concurso com os livros, né? Que eu tinha feito o concurso. No início, logo, foi difícil. Bom, eu saí aí eu fui à França. Assim que eu terminei o curso, a livre docência, eu fui para a França, a primeira vez, como eu disse, me preparar para a cátedra. Eu era um professor de economia, não tinha feito a minha opção pela educação. Esse ponto nós vamos chegar daqui a pouco. Nisso, eu volto da França. O Dr. Roberto Santos me chama para montar o órgão de planejamento da universidade. Corresponde mais ou menos, mutatis mutandis, a pró-reitor de planejamento, né? Não tem ainda pró-reitor nessa época, não tem. Você só tinha reitor e vice-reitor somente, não tinha mais ninguém. E eu, então, montei a assessoria de planejamento, a distribuição do pessoal docente. Porque você repare bem, saem os cargos de filosofia, saem os cargos de engenharia para montar esses novos institutos. Você tinha que fazer os institutos com os professores existentes na época, né? Fazer essa lotação, uma nova lotação. Agora, para onde ia o conhecimento, ia o professor. Isso é que é importante. Para onde ia o conhecimento, ia o professor. Geometria analítica. Quem ensinava geometria analítica? Seja de onde que fosse, bom, vai para o Instituto de Matemática. Né? Vai para o Instituto de Matemática. Física. Quem ensinava física, todas as suas físicas, vai para o Instituto de Física. Né? Então, você ia fazendo aquela lotação de pessoal, distribuição do pessoal docente pelo conhecimento. O conhecimento, aonde ia o conhecimento, onde ia a disciplina, ia o professor. Então, ia se constituindo os institutos, ao mesmo tempo ia se fazendo o regimento para o instituto. Há um documento novo que a universidade elaborou nessa época. Você tinha estatuto da universidade, mas você não tinha regimento da universidade. Você só tinha regimento por unidades, né, por unidades. Então, a universidade estabelece um comportamento regimental, concurso. O regimento, por exemplo, bota concurso. O concurso mesmo para todas as unidades. Não era diferente de outras unidades, né? O regimento fez isso. Isso sai por volta dos anos 1978, 79, por aí assim. Eu, então, fico nessa função e estava nessa função, tratando de departamentalização da universidade, pessoal docente, quando sou chamado para ser secretário. Toma aí. Talvez a opção mais séria que eu tenha feito na minha vida foi ter deixado o direito para o qual eu estava habilitado. Eu sou bacharel, doutor e docente livre em Direito, e ter feito uma opção pela educação. Eu era, nessa ocasião, professor da Escola de Administração e juiz do trabalho. E comecei a trabalhar diretamente em educação. Diretamente em educação na reitoria da UFBA, com os problemas da reforma. Eu sempre li bastante sobre universidade. Sou do tempo, quando aluno da universidade, me esqueci de dizer isso,
eu pertencia a um movimento que foi muito sério e que teve uma consequência muito grande para mim. Foi a Juventude Universitária Católica, JUC. Não era político estudantil, mas andava perto disso. Depois de ação popular e de outras coisas também muito perigosas aí, mas eu fui sobretudo de JUC. E isso me deu uma despertar para o meio, trabalhar em função do meio, etc. E com isso, desde essa época que eu leio sobre universidade, comunidade, esse tempo dessa época que eu leio. De maneira que a reforma universitária me pegou e eu comecei a me interessar para a educação como problema. Eu li recentemente Popper, que tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim: a ciência começa por problema e termina por problema. Compreendeu? Eu achei essa frase de Popper maravilhosa. Comecei a me interessar pelos problemas da reforma da universidade. A universidade, na minha época, era uma universidade muito isolada, muito sem coordenação. E, ao mesmo tempo, eu, concomitantemente, o tempo que eu era assessor, eu fui para o Conselho Estadual de Educação. E comecei a trabalhar no Conselho Estadual de Educação, vendo os processos de educação básica, educação média, promoção automática de aluno, diferença aluno-série, né? Aluno-série, regularização de vida escolar de aluno, autorização de curso, credenciamento de curso. Isso eu fui me envolvendo. Quando eu olhei assim, eu estava de tal maneira envolvido pela educação que era uma opção para mim. E, bom, estava escrevendo já resolvi, tinha acabado a cátedra, resolvi fazer o concurso de professor titular com uma tese sobre o departamento da universidade, um estudo empírico, antes e depois da reforma. Bom, aí eu vi que o jurídico existia muito pouco em mim. Eu não estava mais querendo trabalhar em direito. Queria trabalhar mesmo, era em educação.